falando sobre liderança e comunicação assertiva, doutora Adilson Paulo, explica-nos um pouco. Será que todo mundo nasce líder, mito ou verdade? Bom, essa é uma questão que eu acho extremamente pertinente. Volta e meia, a título de liderança e comunicação assertiva, confunde-se muito essa questão. Bom, é verdade que algumas pessoas nascem sendo líderes e outras são forjadas a serem. As 21 leis de John Maxwell, que fala sobre as 21 leis irrefutáveis de liderança, aborda sobre estratégias de como um cidadão, de como um homem pode se tornar líder, né? Com as 21 leis, nós temos nesse livro essas dicas todas. Um exemplo muito prático é Nelson Mandela. Nelson Mandela não nasceu líder. Nelson Mandela tornou-se líder na prisão. Ele gizou estratégias e até um detalhe extremamente importante. Nelson Mandela usou um aspecto que é do perdão. Um líder precisa perdoar, saber perdoar. Nelson Mandela perdoou os carcereiros. Entretanto, depois de sair, só para percebermos melhor, ele não que tenha estudado isto, mas foi de forma natural que ele depois ascendeu à liderança e no final das contas nós sabemos como é que foi o final da história de Nelson Mandela como presidente da África do Sul. Muito bem. Doutora Adilson, vamos a falar hoje sobre liderança e comunicação assertiva. Defina para nós o que é uma liderança e comunicação assertiva. Para termos uma liderança, nós precisamos ter líderes e liderado. Liderança é nada mais, nada menos do que estarmos utilizando um conjunto de itens, trazendo aqui a colação o líder e liderado. Nós precisamos entender que o conjunto de pessoas nos traz a noção de liderança. Para mim, de uma forma muito particular, liderança não é como nós lidamos com as pessoas, é o que nós deixamos como legado para essas pessoas. Comunicação assertiva é um conjunto de aspectos que nós precisamos ter para que, no final das contas, ou seja, o que eu trago aqui para as pessoas é o seguinte: não é exatamente como as pessoas, como tu te comunicas, é como as pessoas entendem a tua própria comunicação. Entretanto, é um conjunto de aspectos que nós podemos trazer para cá como resposta e muito mais. Quando eu falo sobre legado, a questão que eu deixo sempre a título de conferências onde eu sou convidado é: quando tu, Adilson Benza, não tiveres cá, o que é que as pessoas irão falar sobre si? Então, para mim é muito isso. Liderança, no final das contas, é legado. Okay. Doutor, explica-nos um pouco. Liderança é sobre mandar ou influenciar? Eu trato os meus liderados como bebês. Por quê? Bebês por quê? E já vão entender lá em casa porque eu estou a usar esse termo. Porque a criança aprende com exemplo e não por palavras. Entretanto, liderança não é mandar, é influenciar. Nós influenciamos com os nossos atos. Então, um líder de sucesso precisa influenciar com os seus atos e os melhores atos possíveis que forem. Okay. E sobre liderança, o carisma é mais importante que a competência? Não, mas precisamos juntar esses dois itens. Precisamos ser líderes carismáticos, sim, e não deixar a competência de lado. Por exemplo, me questionasse se só a competência seria possível para liderar um grupo ou uma empresa. Eu diria que não, mas juntando os dois itens, carisma e competência, eu vou dar aqui um exemplo muito prático. A sua equipa não fica satisfeita se o chefe chegar, volta e meia, chega cedo para uma reunião, não cumprimenta ninguém e depois vai delegar funções. Até poderão cumprir as suas responsabilidades, mas não farão de formas a contribuir para o sucesso daquele grupo. Farão somente por conta da remuneração. Entretanto, nós entendemos aqui que carisma e competência precisam estar ladeados. Eu digo sempre, a título de praticidade, digo sempre que competência é um processo. Entretanto, se tu juntas carisma e competência, é a cereja no topo do bolo. Ok.
De uma forma de síntese, doutor, explica-nos um pouco em 3 palavras o que significa liderança para si. Para mim, liderança, primeiro, é legado. Em segunda instância, liderança é disciplina. E em terceira instância, é um aspecto não menos importante aqui, é a consistência. Os líderes altruístas, líderes ousados, utilizam esses 3 aspectos que eu trago. Tudo isso por quê? Porque, acredita, John Maxwell, e eu falei das 21 leis irrefutáveis da liderança, ele fala que o líder só tem sucesso porque tem os melhores liderados. Entretanto, liderança não é chegar, sentar aqui como estamos a fazer nessa conversa e dizer que eu sou o melhor líder. Não, nós temos um caminho, nós precisamos ter um histórico. E acreditem, lá em casa, qualquer um líder cai e precisa levantar para dar o curso, e o melhor curso da história da sua equipa. E eu trago sempre essa máxima: se não tiver legado, não é um líder, é um chefe. Obrigado.